Boa noite, irmãs e irmãos. Estamos aqui retornando às nossas aulas, pela graça de Deus. E nós aproveitamos esses dias para fazer uma pausinha no estudo de Romanos. E nós vamos compartilhar um outro assunto nessa noite. Nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Na verdade, nós vamos somente recapitular aquilo que nós já sabemos, né? E temos essa oportunidade de falar nisso nessa noite, justamente nessa comemoração que nós temos esses dias, né, da Páscoa, sabendo que Cristo é a nossa Páscoa, a realidade está nele, e gostaríamos de fazer algumas colocações que nos remetem, né, a essa lembrança da Páscoa, que na verdade era a Páscoa judaica. Depois a gente pode então remetê-la para a Páscoa cristã, e vendo como uma ordenança. E assim, esperamos um pouquinho na carta aos Romanos, que nós vamos entrar aí no capítulo, já estamos na metade do capítulo 5, e vamos começar a segunda fase da carta aos Romanos, né? É uma preparação que Paulo vai fazer para que ele agora deixa de falar sobre a depravação total e a justificação pela fé, e começa a falar, vai passar a falar sobre santificação, sobre a necessidade de santidade, a partir do fim do capítulo 5. Então, ele está falando sobre essas duas coisas. Mas nós não vamos falar sobre Romanos, nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Aqui está no sangue, né? Então, às vezes a gente flui um pouquinho além daquilo que convém. Nós vamos ler aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o 34. As instruções que Paulo dá quanto à celebração da ceia do Senhor para a igreja de Corinto, uma igreja que vivia um momento confuso e necessidade de acertos, ajustes, né? Vamos ver o que Paulo fala para eles. Versículo 17: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados,
somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Oremos mais uma vez. Ó Deus, diante da riqueza desse texto e da ordenança que está contida aqui nessa passagem, nós pedimos, Senhor, que a clareza, o discernimento do Teu Espírito Santo tome os nossos corações e mentes, para que possamos ser edificados, instruídos, fortalecidos, recordados a respeito da Tua ordenança, da ceia do Senhor, e assim continuemos obedecendo e glorificando o Teu nome, quando assim praticarmos essa ordenança. Ó Deus, nós pedimos, Pai, que aquilo que está contido aqui, a respeito daquilo que ela significa, que também seja esclarecido aos nossos corações, para que nós, como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que nós possamos viver verdadeiramente conforme o chamado e dignificando o chamado que o Senhor nos fez. Para que assim, Senhor, o Senhor se agrade da igreja, do comportamento e das atitudes, da vivência da igreja. E para que assim também a sua igreja não sofra juízo. Senhor, tudo isso nós pedimos, com gratidão e com santo temor, na expectativa de que o Senhor nos ministre o coração pelo Teu Espírito. Nós desde já Te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós podemos ver claramente, então, nós já sabemos disso, as duas ordenanças que nós temos em nosso coração, e como igreja cristã, como igreja reformada, como igreja protestante, nós entendemos que nós praticamos dois sacramentos, duas ordenanças do Senhor. O primeiro é o sacramento inicial, de iniciação, que é o batismo. E o segundo é a ceia, que é praticada regularmente e repetidamente ao longo da nossa caminhada cristã, de acordo com a determinação de cada igreja local. Nós aqui, assim, determinamos que fosse feita uma vez por mês, né? Todo o primeiro domingo de cada mês. Assim, a ICCG celebra a ceia no primeiro domingo de cada mês, né? Exceções aí quando existe alguma dificuldade e não é feito, mas acho que nunca teve, que eu me recorde. Então, essa é a nossa prática, não é? E procuramos seguir essa regra que Paulo coloca aqui, e sempre, lógico, olhando coisas novas que está contido no texto e aquilo que pode nos ajudar para que sempre sejamos aprimorados, não é? Amadurecidos dentro daquilo que a igreja ou que a palavra de Deus instrui a igreja. Obviamente, como bons reformados que somos, estamos sempre nos reformando, né? Então isso é bom, né? Não estamos estáticos, porém não inventamos moda, né? Mas baseado na palavra, sim, nós andamos para frente. E aqui Paulo traz instruções a respeito disso. Em primeiro lugar, você percebeu que do versículo, antes de falar sobre o texto propriamente, eu gostaria de antecipar um pouquinho alguma coisa aqui, porque Paulo está ensinando liturgia para a igreja de Corinto. Paulo parece que observa, desde o início da carta, ele observa que a igreja sofre por divisões, por contendas internas. Ela sofria uma certa guerra civil, por assim dizer. E a igreja de Corinto, então, nessa situação, Paulo se vê obrigado a instruí-la e a repreendê-la em alguns casos. Ela tem divisões, primeiramente, quanto à celebração de uma certa idolatria de pessoas, de líderes. Eles começam a ter algumas afeições, um grupo tinha mais afeições por Apolo, outros por Paulo, outros por Pedro, e assim a igreja se dividia. Provavelmente quando Pedro pregava, os discípulos ou os fãs de Paulo e de Apolo não gostavam muito, e assim vice-versa, né? E então havia essa divisão, e Paulo diz: isso não é bom, todos são de Cristo. E quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro?
Então Paulo começa a colocar ordem nessa desordem. E assim também ele começa a mostrar que a própria igreja também estava se vangloriando, ainda que estava permitindo uma vida pecaminosa de membros da igreja, de um membro com certeza. No capítulo 5 ela fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. E ele então repreende: o que vocês estão pensando? Vocês admitem isso e estão de boa, correndo para lá e para cá, fazendo todas as atividades, mas como igreja vocês admitem o pecado no vosso meio. E está errado. Então Paulo repreende a igreja. E assim ele vai caminhando. Chega no capítulo 11, Paulo, do capítulo 11 ao capítulo 14, então Paulo vai reestruturar a liturgia da igreja, a maneira de adoração e de comportamento no culto. Capítulo 11, por exemplo, esse que nós estamos, a primeira parte, ele fala sobre o comportamento e o uso do véu dentro da igreja. E agora ele fala, nesse texto que nós lemos, capítulo 11 ainda, ele encerra falando sobre a prática da ceia do Senhor. Capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais e a necessidade da unidade orgânica da igreja. Capítulo 13, ele fala sobre o dom supremo que permeia todo o serviço cristão. O dom do amor. O amor, que é o dom supremo de Deus, deve permear todo o serviço cristão. Capítulo 13. O capítulo dos apaixonados, fala sobre o amor ágape. E o capítulo 14, Paulo encerra as instruções sobre liturgia, falando sobre os dons de profecia, de falar em línguas, e encerra falando sobre a necessidade de ordem no culto. E assim ele encerra em 4 capítulos essa instrução sobre a liturgia. Vamos então ao texto. Aqui no capítulo 11, a partir do versículo 17 até o versículo 22, eu queria passar rapidamente, porque você já percebeu que, em primeiro lugar, Paulo faz uma admoestação severa contra a igreja. Ele começa a dizer que ele não louva, ele não aplaude, não concorda, e ele dá uma bronca, por assim dizer, na igreja, porque ela não está se comportando devidamente quanto à ministração e à ceia do Senhor. O que Paulo fala? Paulo diz que a igreja de Corinto tinha uma boa prática naquela época, porque junto com a ceia do Senhor, no mesmo dia que eles iriam comemorar ou celebrar a ceia do Senhor, antes eles também praticavam uma outra festa, chamada festa do ágape. A festa do ágape era uma festa onde as famílias mais abastadas da igreja de Corinto, eles preparavam com suas posses um bom alimento, abundante alimento, e eles faziam o que hoje nós também de vez em quando fazemos, e precisamos fazer mais até, é o juntar panelas. É muito gostoso fazer isso, o juntar panelas. Cada um faz o seu prato lá na sua casa e a gente prepara um lugar onde todas as famílias da ICCG vão para lá e vamos então saborear um bom alimento. Aquele que tem mais, leva mais. Aquele que tem menos, leva o que tem. E todos comem generosamente, porque os mais abastados levavam em abundância. Eles começaram a praticar bem a festa do ágape. E assim os pobres da igreja também comiam em abundância, e era um dia de muita alegria. E após a festa do ágape, daquele banquete, aí então eles praticavam a ceia do Senhor, que é a celebração espiritual. Não é? Obrigado. E com isso, chegou num ponto que estava acontecendo o seguinte: os mais abastados chegavam primeiro com toda aquela abundância, toda aquela generosidade de comida e de bebida, mas não esperavam os demais, os irmãos mais pobres, que iam chegar, quem sabe, depois, e eles comiam as suas próprias iguarias, todas as suas próprias comidas, bem elaboradas, riquíssimas, bem caras e muito sofisticadas e abundantes, e eles comiam tudo e bebiam muito, a ponto de Paulo falar que alguns chegavam até a se embriagar, enquanto os outros, os que chegavam depois, que não esperavam, os que chegaram primeiro não esperavam os outros, em vez de comer juntos, quando os últimos chegavam não tinha mais nada, ou tinha pouca coisa. E Paulo os repreende,
né? Você percebeu no versículo 17 que ele diz que vocês estão indo para pior, quer dizer, vocês começaram bem, mas eu não vos louvo, porquanto ajuntais não para melhor, mas para pior. E no versículo 18, ele diz que há divisões. Por que isso estava acontecendo? Porque existiam panelas. Em vez de juntar as panelas, eles estavam fazendo umas panelas indevidas lá dentro da igreja. Havia panelas dos ricos e as panelas dos pobres. Dos pobres ficavam vazias e as dos ricos estavam muito cheias. E o que acontecia? Havia essa divisão. Então, eles estavam sofrendo essa discriminação. Os pobres estavam sendo rejeitados. E assim, haviam famílias que juntavam com outras famílias e por terem uma classe social diferenciada, uma situação financeira um pouco melhor, e por terem posses e por terem cultura diferenciada, eles se reuniam num grupinho, um clã, dentro da igreja. E os outros eram a rapa, né? O resto. E não havia a comunhão. E não havia a interação. E Paulo chega a falar que eles, então, versículo 18, há divisões entre vós, quando vocês se reúnem. E no versículo 19, Paulo diz que ele até admite que, em algum sentido, é até bom que haja esse tipo de divisão, ou de... ele diz, importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nem todos concordavam com isso, e alguns estavam realmente bastante aborrecidos, mas estavam corretos, estavam ainda aguardando os outros, esperando os pobres chegarem, os últimos da fila, e eles estavam se comportando. Esses eram os verdadeiros. E Paulo diz que, por causa dessa divisão, a igreja conseguia ver quem é quem eram os que estavam errados, porque estavam promovendo divisão, estavam discriminando os mais pobres, estavam discriminando aqueles que não tinham tanta cultura, estavam discriminando aqueles que não tinham tantas posses, estavam rejeitando os seus irmãos, né, se considerando superiores. Esses eram os falsos cristãos. E ele diz que importa então para saber quem é quem. Vamos ver então, e Deus vai mostrar quem é quem. Versículo 20, Paulo diz que essa forma não é a ceia do Senhor. Por quê? Depois da festa do ágape, feito dessa forma incorreta, os mais ricos comendo primeiro e deixando os mais pobres sem nada, eles começaram a fazer também na ceia do Senhor da mesma forma. Alguns avançavam, comiam, pegavam a ceia, iam comer num canto, em panelinha, e não se misturavam com os outros. E Paulo diz, está errado. Não é comunhão que vocês praticam, não é ceia que vocês praticam. Dessa forma, não. Seus corações estão divididos. Vocês estão praticando algo que não é o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não pode ser dividido. Cristo não foi esquartejado na cruz. Ele não está dividido, ele é ele é uno, ele é único. E vocês estão dividindo o corpo. Isso não é ceia. Versículo 20. Versículo 21, ele diz que, eu só estou resumindo, né? Que aqueles que tomam antecipadamente a sua própria ceia, eles estão tendo um sentido de indiferença e desrespeito com os demais membros do corpo de Cristo. Eles não esperavam os outros, tanto para comer a festa do ágape, como para praticar a ceia. E por causa disso, Paulo então os repreende, né? E ele fecha o versículo 22, repetindo o que ele disse no versículo 17, e ele diz, vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Versículo 22, vocês estão menosprezando a igreja, porque a igreja não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos são iguais aos olhos de Deus. Então, vocês estão fazendo algo muito errado, menosprezando e envergonhando os que nada têm. E ele termina repreendendo de novo, dando mais uma bronca na igreja. E diz, que vos direi? Louvar-vos-ei? Quer dizer, eu vou louvar isso que vocês estão fazendo? O que ele diz? Nisto certamente não vos louvo. Eu não
concordo com vocês. Eu não bato palmas para isso. Vocês estão errados. E, nessa primeira repreensão, então ele mostra a necessidade de ajustes. A necessidade de que a igreja toda, como um só homem, participando todos juntos, uns esperando os outros, em todos os sentidos, respeitando uns aos outros, tendo essa consideração por cada membro do corpo, independentemente da posição do membro, independentemente da situação do membro, independentemente das finanças do membro, independentemente do talento que tem aquele membro, ele é membro. E ele é digno de respeito, de consideração. E jamais deveria ser menosprezado. Então Paulo assim encerra essa primeira parte até o versículo 22. A partir do versículo 23, que é o trecho que eu gostaria de rememorar também com os irmãos, aqui nós vemos os efeitos da obra de Cristo, da redenção, ele que é o nosso Cordeiro Pascal, ele então, na sua obra, ele nos ordena que a gente pratique a ceia do Senhor em memória da sua obra na cruz, para que nós continuemos reafirmando, fortalecendo a nossa fé, olhando para a esperança futura e também, como corpo, considerando uns aos outros, vivendo de olho na cruz, de olho na glória e de olho nesse mundo, e de olho em nós mesmos, examinando-nos a nós mesmos. Então vamos ver o que Paulo fala. Do versículo 23 a 25, em primeiro lugar, nessa ordenança, aliás, a gente percebe que fica claro que é uma ordenança de Cristo. Ele diz no versículo 23, eu recebi de quem? Paulo recebeu do Senhor. Ele recebeu de Jesus, o Senhor, o que também vos entreguei. Então, o que eu recebi, a ordem que eu recebi de Jesus, eu repasso para vocês, igrejas. Não só para Corinto, para nós também. Então, qual foi a ordem que Paulo recebeu? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Percebam agora, o que é que Jesus ordena? Aliás, Jesus ordena. O que é que ele diz? Fazei isto. Fazei isto. Pratiquem isto. Em memória de mim. Versículo 25, mesma coisa. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto. Novamente. Todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, fica claro. Em primeiro lugar, é uma ordenança que a igreja precisa praticar. E Paulo coloca no versículo 26 que essa ordenança, ela tem que ser feita até que ele venha. Até que o Senhor volte. Então, a igreja deve rememorar o sacrifício, a obra de Cristo, os seus benefícios da obra de Cristo, através da prática da ceia, porque isto é um alimento espiritual de alguma forma para nós, não propriamente o pão, porque o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, não há uma transubstanciação, como algumas igrejas adotam esse tipo de visão, não há uma transformação de elementos, mas aquela prática é uma celebração e uma prática que nos toca na mente. O objetivo de você, de eu, nós como igreja praticarmos a ceia do Senhor é para termos algumas coisas, recordarmos algumas coisas e pensarmos em algumas coisas na nossa consciência a respeito desse significado, o que ela significa. Por isso essa ordenança é importante, porque é uma ordem de Cristo. E vamos ver o que é que Cristo quer que nós possamos trazer à memória toda vez que nós praticarmos a ceia do Senhor, que deve ser praticada até que Ele venha. Então, em segundo lugar, a gente percebe
que é Cristo o centro da ceia, especialmente a lembrança da morte expiatória na cruz e o que ela proporcionou aos crentes. O que a morte expiatória de Jesus nos concedeu? Nós já vimos algumas coisas, por incrível que pareça, nos últimos estudos que nós fizemos de Romanos, não é mesmo? Quando nós aprendemos sobre a justificação pela fé, nós pudemos ver alguns benefícios. E o principal deles, da justificação que nós ganhamos pela graça, no sacrifício de Jesus Cristo, o maior de todos os benefícios é que nós temos paz com Deus. E nós temos comunhão com Deus por causa que nós temos paz com Deus. E nós temos comunhão com Deus através do corpo de Cristo. É isso que Paulo está ensinando aqui e que Jesus quer que nós também possamos compreender. Então vamos ver então o que é que isso significa mais detalhadamente. Especialmente essa lembrança da morte de Cristo. Em primeiro lugar, quando nós tomamos a ceia, nós vemos 4 pontos aqui que nos remete à nossa memória ou à nossa consciência. O primeiro deles, quando nós tomamos a ceia, nós olhamos para trás, nós olhamos para o passado, nós somos remetidos a um momento que nós pegamos o pão e pegamos o cálice. Aquele momento nós refletimos no passado. Cristo nos chama para nós meditarmos na sua morte. Cristo chama para nós relembrarmos a sua cruz, o seu sacrifício. Em primeiro lugar, então, quando nós tomamos a ceia, olhamos para trás, para a cruz de Cristo. Nós não estamos olhando para toda a obra. Vejam que Jesus, se você pegar lá deixa-me ver aqui, em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, todos esses capítulos, nesses 3 evangelhos sinóticos, você vai perceber que Jesus dá a mesma ordem. Lembrem-se de mim. Tenham memória de mim. Do quê? Da sua morte. A lembrança era, em primeiro lugar, da morte de Cristo. Cristo não pede para lembrarmos dos seus milagres ou do seu próprio nascimento, e não pede para nós lembrarmos das maravilhas dos seus ensinos altamente e únicos na face da terra. Então, é lógico que nós consideramos tudo isso como cristãos, mas no momento da ceia nós relembramos em primeiro lugar da sua morte. Por que da sua morte? Porque na morte de Cristo, quando nós a relembramos, nós temos convicção de que Ele não somente possibilitou a nossa salvação, mas Ele concretizou a nossa salvação. Ele concretizou a nossa redenção. Ele não somente deixou assim: eu tentei salvar vocês e vocês agora façam o resto que falta. Não. Quando Ele clamou na cruz, tetelestai, lembram-se da palavra? O que é que significa? Está consumado, ou está pago. Jesus quer que nós nos lembremos da sua morte, porque isso, olhando para o passado, nós vamos nos lembrar que nós não devemos mais nada para Deus, nós não devemos mais nada para ninguém, porque nele, Ele pagou a nossa dívida e nós estamos livres da condenação. Primeiro ponto, olhando para trás, para que nós tenhamos essa convicção, para que nós tenhamos esse descanso. Quando nós olhamos para a morte de Cristo, nós temos então esse descanso em nosso coração. Ele pagou a nossa dívida cabalmente, não foi parte dela, foi ela toda. Está pago, está consumado. São as palavras dele lá na cruz. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando nós tomamos a ceia, nós também olhamos para frente. Ele diz no versículo 26, que porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Este termo, até que Ele venha, é para nós olharmos para o futuro.
olhamos para frente. O que significa isso? Significa que o cristão, quando olha para trás, ele tem descanso quanto à condenação. Ninguém mais pode me condenar, porque Cristo pagou o preço pelos meus pecados. O castigo que está sobre ele me trouxe a paz. Então eu não devo mais nada. Agora, em segundo lugar, quando eu olho para frente, ele, na sua promessa de voltar para buscar a sua igreja, nós temos uma convicção e uma santa esperança de que, como um bom filme, a nossa história vai ter um final feliz. A história da igreja terá um final feliz, inevitavelmente. A glória nos espera. A nossa casa eterna e a vida eterna já é nossa. Porque ele prometeu que assim que os tempos se cumprirem, ele virá nos buscar, até que ele venha. Então, olhamos para frente, temos descanso também em nosso coração, porque a ceia, porque Jesus sabia que nós, em primeiro lugar, precisaríamos estar sempre reforçando e rememorando, porque o inimigo é astuto, o inimigo é poderoso, e nós somos fracos. Em primeiro lugar, nós vamos achar que, será que eu sou justificado mesmo? Então, quando eu tomo a ceia e olho para a cruz, para trás, eu me lembro, ele pagou, está tudo certo. Em segundo lugar, quando eu olho para frente, quando eu tomo a ceia, olho para frente, eu lembro, ele vem me buscar. Eu tenho certeza disso. Por isso eu entro num descanso diante das lutas desse mundo. Nós temos muitas batalhas nesse mundo. O inimigo é poderoso. Nós somos frágeis, mas quando nós olhamos para tudo isso, nós ganhamos força, alento, para continuarmos a nossa guerra contra o mal, contra o pecado, contra a nossa carne, contra as astutas ciladas do diabo. E continuamos marchando, vitoriosamente, triunfantemente, não por nossa força, mas pela graça de Deus. Por isso é um alimento espiritual. Assim, então, olhando para frente, nós encontramos força para perseverarmos até que ele venha. Em terceiro lugar, quando nós tomamos a ceia, nós olhamos para dentro de nós. Nós fazemos uma autoanálise. Paulo diz no versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vejam que Paulo não diz assim, olha, examine-se a si mesmo e se você achar que não deve, não coma. Não é isso que Paulo fala. Ele fala, examine-se a si mesmo e coma, e beba. Então ele deixa para critério do próprio crente, da própria pessoa, examinar-se a si mesmo. Agora, esse autoexame não deve ser feito pelo nosso próprio coração enganoso. Nós nos justificamos, nós justificamos os nossos pecados. Nosso coração é cego para os nossos pecados, mas ele é muito atento para os pecados dos outros. Mas Paulo não está falando para você examinar o vizinho, o teu irmão, a tua irmã, a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu pai. Paulo está falando para você examinar-se a si mesmo. Então essa autoanálise, olhando para dentro. Por quê? Porque Paulo entende, aliás, nos ensinamentos de Jesus, e Paulo aqui detalha isso, ele está mostrando o seguinte: o corpo de Cristo é santo. E você, como membro do corpo de Cristo, você também tem que ser santo. Você não pode viver em pecado. A ordem de Paulo aqui não é assim. Por exemplo, examine-se a si mesmo e fuja da ceia por causa do pecado. Não. A ordem de Paulo é o seguinte: examine-se a si mesmo e fuja do pecado por causa da ceia. Deixe o pecado, mas pratique a ceia. Ainda que você naquele momento tenha alguma coisa que te acuse, tome a ceia, mas imediatamente em seguida vá consertar o pecado. Cumpra
o teu ministério do Espírito Santo de arrependimento. Conserte, perdoe, ou peça perdão, conserte com quem você tem que consertar. Resolva o problema, limpe-se. Porque você foi chamado para ser puro, santo, como um membro do corpo de Cristo, que é puro e santo. A igreja ou está caminhando para um caminho de não ter mais ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, mas ela será plenamente santa e irrepreensível, e sem defeito. Assim é a igreja de Cristo. E por isso então ele nos exorta. A ceia do Senhor também tem essa característica, nos levar a nós examinarmos a nós mesmos, para nós ajeitarmos a nossa vida no caminho de santidade. Nós não estamos falando em plena perfeição, é impossível na nossa carne, é impossível vivermos uma vida plenamente perfeita, onde não há mais a presença do pecado, mas pela ceia do Senhor, pela prática da ceia, como uma lembrança, como uma ordenança, como uma atitude cristã, ela nos exorta periodicamente a nós tomarmos cuidado com a nossa vida, a nós buscarmos a máxima perfeição possível no caminho de santidade. Então esta é a terceira parte. Não examinarmos os outros, mas examinarmos a nós mesmos, e assim comermos e bebermos o cálice. Comermos o pão e bebermos o cálice. Em quarto e último lugar, Paulo diz que quando nós tomamos a ceia, nós olhamos ao redor, nós olhamos para os lados, em volta de nós, nós olhamos para os nossos irmãos. Ele diz no versículo 33, que assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O que é que significa isso? Significa uma consideração pelos demais membros. Significa que nós vamos então praticar a comunhão. Nós estamos vivendo a festa da graça. Nós estamos vivendo a festa do amor. Nós estamos vivendo a festa da comunhão, da unidade. E quando nós praticamos a ceia, o correto é nós tomarmos todos juntos. Dessa forma, nós estamos esperando uns aos outros. E nós simbolizamos nessa atitude que nós temos realmente uma consideração mútua, um respeito mútuo. E quando nós praticamos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que ele diz no capítulo 12 dessa mesma carta. Avancem um pouquinho, capítulo 12, versículo 26. O que Paulo, quando fala da unidade orgânica da igreja, o que ele diz aqui no versículo 26, do capítulo 12? De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo está dizendo que eu sinto o que você sente, ou eu deveria sentir o que você sente, e você deveria sentir o que eu sinto. E nós temos unidade, e nós temos comunhão. Essa é a verdadeira comunhão da igreja. Quando um sofre, todos têm que sofrer juntos. Quando um é honrado, todos são honrados com ele, ou se alegram com ele. Irmãos, é essa participação, essa mutualidade, essa união. Existe, se eu não me engano, foi Watchman Nee que disse uma vez que nós não somos como um saco de batatas, onde existem muitas batatas ali dentro de um saco. Nós somos mais do que um saco de batatas. Nós somos um purê de batatas, onde nós somos espremidos e você não sabe mais quem é quem. As batatas são espremidas e elas se misturam umas às outras e você não consegue mais apartar essa primeira batata, essa aqui é a segunda batata, essa aqui é a terceira batata. Misturou tudo. Isso é comunhão. De certa forma, uma analogia bobinha, mas nos ajuda a gente a entender um pouco o que significa a vida de igreja. Quando nós participamos, nós estamos engajados no serviço cristão. A igreja nos possibilita nós estarmos ativos no serviço. Talvez eu não tenha o talento da música para cantar. Talvez eu não tenha o talento do ensino. Talvez eu não tenha alguns desses talentos. Mas alguns talentos certamente eu terei. Quem sabe o de evangelização, distribuição de panfletos, avançando o reino de Deus por esse mundo afora. Eu não sei, existem N
ministérios ou serviços a serem executados. Cabe a nós, cada um de nós como membros, nos engajarmos. Segunda parte dessa mesma visão, considerando uns aos outros, esperando. A igreja conta comigo, a igreja conta com o teu serviço também. A igreja espera isso de cada um de nós. A igreja espera a minha participação, a tua participação, seja como for, de acordo com o dom que o Espírito distribuiu a cada um. Então, assim nós funcionamos. Lembram-se de Efésios capítulo 4, que nós compartilhamos há algum período atrás, quando ele fala que, segundo a justa cooperação de cada parte, promovendo o aumento do corpo em amor. Então, existe essa função, não só de estarmos juntos, nos mesmos sentimentos, auxiliando propriamente um membro, o outro membro, mas também o serviço em prol do corpo, em prol do crescimento da igreja, do amadurecimento da igreja, conforme o talento individual. Então falamos em primeiro lugar que Paulo diz aqui, a partir do versículo 23 até o 34, que a ceia do Senhor é uma ordenança. Em segundo lugar, vimos aqui alguns detalhes quanto ao que a ceia do Senhor promove em nós. Em primeiro lugar, olhando para trás e tendo descanso na obra de Cristo na cruz. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque a obra está consumada. Ele pagou o preço. Em segundo lugar, olhando para frente, sabendo que Ele voltará para nos buscar. E nós temos segurança, porque já temos um final de história feliz. A minha história terá um final feliz, a tua também, meu irmão. Em terceiro lugar, nós olhamos para dentro de nós, examinamos a nós mesmos, para vivermos uma vida santa, digna do chamado de Cristo, para o corpo que é santo, para o corpo de Cristo que é a igreja, que é santo. Então eu tenho que me conformar àquele corpo e abandonar o pecado. Não abandonar a ceia, mas abandonar o pecado por causa da ceia. E em último lugar, nós vimos aqui, é consideração mútua, olhando para os lados, olhando para a minha igreja local. Você já pensou ter uma igreja para chamar de sua? Parece uma música, né? Mas é a coisa gostosa, você dizer, eu tenho uma casa, eu tenho uma igreja, eu sou dessa igreja e essa igreja é minha. E assim eu sirvo essa igreja, embora limitado, embora cheio de defeitos, embora com muitas incapacidades, muitas dificuldades, mas eu estou lá e eu quero fazer o melhor que eu posso. Não é para nós fazermos o que não podemos, mas dentro do que podemos, nós devemos fazer o melhor, não é? E assim, olhando para o lado e servindo o corpo, e desejando que a igreja cresça, desejando que os meus irmãos sejam servidos, e eu quero servir. Eu fui chamado para amar e não para ser amado. Eu fui mais chamado para servir do que para ser servido. Não é? Não ficar esperando a bandeja chegar em mim, mas chegar e não, dá uma bandeja que eu quero ir. Por quê? Porque eu olho para trás, para o exemplo do meu mestre. Ele é um homem de bacia e de toalha. Ele é o homem que veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar e não para receber. E ele ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber. E assim eu sirvo. E ele fecha em terceiro lugar, agora falando dos perigos quanto à ceia do Senhor. Na verdade, não são perigos quanto à ceia do Senhor, mas são perigos quanto ao nosso coração pecaminoso. Perigos quanto à nossa desobediência, na verdade. Porque ele diz, a partir do versículo 27, ele diz que, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, preste atenção nessa palavra, comer e beber indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pula para o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo está dizendo assim, a igreja de Corinto está sendo disciplinada por Deus. Paulo não está dizendo assim, olha, pode acontecer que alguns de vós fiquem doentes, fiquem fracos e até alguns venham a morrer. Esses que dormem aqui, não é que estão dormindo não, com preguiça, é porque morreram. O termo aqui é morreram.
O que aconteceu? Paulo não está dizendo que é uma possibilidade, não, ele está dizendo, está acontecendo isso no vosso meio. A igreja de Corinto estava sofrendo uma disciplina. Provavelmente já tinha acontecido mortes dentro da igreja, irmãos. Provavelmente alguns estavam fracos, e alguns até doentes, Paulo diz. E Paulo diz que isso é evidências de uma disciplina divina, de uma disciplina do Pai. Alguma coisa está errada. O que estava errado? A maldita da divisão, a maldita da discriminação, o maldito desrespeito entre os membros, a maldita quebra de unidade, quebra de comunhão, falta de perdão, falta de reconciliação, falta de arrependimento, falta de santidade, falta de temor. Faltou temor, acabou a igreja. E por causa disso, alguns já estavam sofrendo ali, e disciplina. E ele diz isso. E quando ele diz tomar a ceia indignamente, veja bem, não quer dizer que nós conseguimos tomar a ceia de forma totalmente digna. Nós tomamos emprestado de João Calvino uma frase que ele coloca quando ele estuda sobre isso, e ele relata sobre isso o que ele entende sobre tomar a ceia indignamente. Ele diz o seguinte, que a forma mais digna de participar da ceia é ter consciência da nossa completa indignidade. É você tomar a ceia entendendo que você não é digno. É você tomar a ceia não achando que você é melhor e mais digno do que os outros. É você tomar a ceia tendo a consciência de que você não merecia, mas pela graça do nosso Redentor e Salvador, você toma posse da sua graça e graciosamente você toma. E você continua não sendo digno, nem eu. Mas pela graça nós tomamos. Então, primeiro ponto que ele fala aqui, como é que é tomar dignamente? É isso. O que estava acontecendo então? Muitos estavam em pecado e não se arrependiam. Muitos estavam promovendo divisão e não se arrependiam. Muitos estavam deixando de confessar pecados. Muitos estavam deixando de perdoar os seus irmãos. Muitos estavam não concediam perdão, e outros não estavam querendo pedir perdão, não aceitavam o seu erro. Não estavam caindo em si, como o filho pródigo, e volta para casa pedir perdão para o pai, e dizer assim, pai, pequei contra ti e contra os céus. Pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Isto é verdadeiro arrependimento. Isto é viver de forma digna. E não estavam fazendo isso. O que estava acontecendo? Dá um pulo rápido em Hebreus comigo, fazer um paralelo aqui em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, o autor diz o seguinte, a partir do versículo 26 de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 até o 31, diz assim, olha os termos que o autor de Hebreus diz aqui. Porque se vivermos deliberadamente, ou seja, voluntariamente, conscientemente, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, quer dizer, eu tenho consciência de que o que eu estou fazendo é pecado, o que eu estou fazendo é errado, e não é viver de forma digna, como o corpo de Cristo é santo, e eu como membro, eu estou vivendo dessa forma, deliberadamente em pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O membro do corpo que vive em pecado, o cristão que vive em pecado e não se arrepende, ele está correndo o risco de passar pelo juízo de Deus. A expectação, ou seja, a expectativa é horrível, porque é a expectativa de que alguém que é adversário de Deus. Eu já falei para vocês, né? Que o nosso maior inimigo não é Satanás. O nosso pior inimigo é Deus. Satanás não é soberano, mas Deus é.
Quem tem Deus por inimigo, está frito. Não tem para onde correr. Quem é Satanás? Perto de Deus. Ter Deus como inimigo é a pior coisa que existe. E quando que nós nos tornamos inimigos de Deus? Quando nós nos rebelamos contra Ele. A pior coisa é a noiva adúltera. A noiva que se prostitui. A pior coisa é a noiva que trai o noivo. E quando nós pecamos, nós traímos o noivo. E trair Cristo é algo bastante sério. E ele continua dizendo, versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Está falando do Velho Testamento. Morre, não tem jeito, morre. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa é apedrejada, se ela não se arrepender. Versículo 29, de quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, aquele que diz que creu, que se fez membro do corpo de Cristo, que foi batizado, que congregou por um período e depois entrou no pecado deliberadamente, com pleno conhecimento, com plena convicção de que está errado e não se arrepende. Ele diz, é muito mais severo o castigo deste caso. Será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o quê? O sangue da aliança, o sangue da nova aliança. Qual é esse sangue? É aquele que nós representamos através do sangue do vinho na ceia. E ali é só uma lembrança, tá? Não é só no dia da ceia que ele corre esse risco, ele corre a vida inteira. Segundo após segundo. Por quê? Porque a ceia tem essa característica. Eu vou me lembrar, lembram-se, olhar para dentro de si, a examinar-se a si mesmo. Puxa, Senhor, eu estou em pecado nessa área, eu preciso me arrepender. Vou tomar ceia, mas imediatamente eu vou consertar, porque eu sou santo como meu Deus é santo. Eu sou santo como o corpo é santo. Então eu vou consertar, eu vou me arrepender, eu vou deixar o pecado. O verdadeiro crente deixa o pecado, por causa da ceia. Então, ele diz que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado um dia. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro, agora vai continuar em pecado? Não dá. As trevas não têm comunhão com a luz. Cristo não tem comunhão com o pecado. Ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Olha como ele termina. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui é cair como um inimigo nas mãos de Deus. Pensa o que pode acontecer com você. Deus nos livre, não é? Então assim, é o julgamento divino. Bom, eu acredito que essas partes aqui da instrução de Paulo é bastante interessante. Nós, no ministério, no presbitério, nós estamos analisando a maneira também de nós estarmos aprimorando, quem sabe, a maneira de nós, junto com a orientação diaconal, como nós vamos praticar isso, não é? Mas, é óbvio, o importante aqui é a intenção do coração. Vejam que é a maneira, o comportamento cristão, não é? E isso vai se refletir na maneira com que eu participo da mesa do Senhor, não é? Da celebração da ceia. Então, agora eu gostaria de relembrar, para a gente deixar bem memorizado, essas aplicações que nós falamos aqui nessa noite, e depois nós vamos continuar esse estudo, e assim, aprimorando o ato da ceia, não é? Vamos lá, algumas aplicações. A primeira delas, a ceia do Senhor nos leva à adoração a Jesus Cristo. Por quê? Quando nós olhamos para trás, para a cruz do Calvário, para o grande sacrifício de Jesus por nós, seus eleitos, nós reafirmamos e reavivamos a nossa confissão de fé na pessoa e obra de Cristo. Então, olhando para trás, nós temos a nossa fé fortalecida. E aí nós cremos, não há condenação para mim, pois eu creio em Jesus Cristo. Eu creio e fui justificado por Ele. Cristo, então, é o nosso Cordeiro Pascal. Já não é mais a Páscoa judaica. Vocês percebem que os elementos que Jesus institui para a ceia já não tem mais nada a ver com a Páscoa antiga.
na antiga dispensação. Quais eram os elementos antigos? Era um cordeiro mesmo, morto e assado, que deveria ser comido com ervas amargas. Agora já não é mais assim. Agora Jesus institui o pão, simbolizando o seu próprio corpo, e o vinho, simbolizando o seu próprio sangue. Ele é o cordeiro que foi imolado definitivamente, de uma vez por todas, por nós. Então aqui está a simbologia da Páscoa, não é? A gente está olhando para o cordeiro, e ele é o pão partido. E quando nós olhamos lá para a cruz, nós nos lembramos de que está consumado, tetelestai, está pago. E definitivamente nós temos a nossa fé renovada. Em segundo lugar, a ceia do Senhor nos leva a nos fortalecermos a nossa esperança futura. Nós temos uma casa preparada para nós. Nós temos um futuro, apesar dessa peregrinação sofrida, doída aqui neste mundo. Nós temos uma peregrinação bastante difícil. Mas, olhando para frente, quando nós olhamos para frente, sabendo que Ele prometeu que voltará, então isso nos dá uma santa expectativa real de um final feliz e glorioso para a igreja. Isso fortalece também a nossa alma. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor nos leva a um autoexame. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e aprendemos a examinar a nós mesmos, fazendo essa autoanálise, nós sondamos o nosso coração à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo, e não segundo o nosso próprio coração enganoso, e não segundo o nosso coração que é cego. Nós deixamos que a luz de Deus entre para dentro de nós e mostre a realidade do nosso coração. E assim nós buscamos viver de modo digno. Nós buscamos arrependimento. O crente não é aquele que nunca peca. O crente não é aquele que está sempre certo. Não, mas quando Deus traz luz sobre o seu pecado, ele se arrepende, irmãos. Irmãos, ninguém consegue viver uma vida totalmente isenta de pecado. Mas o verdadeiro crente, ele sabe o caminho da cruz. E ele conserta, ele perdoa, e ele pede perdão. Essa é a prática. E assim, nós temos uma consciência da nossa indignidade e participamos da mesa, embora sejamos indignos. E por último, a ceia do Senhor nos leva a valorizarmos cada irmão, cada membro do corpo é importante para mim. Eu sei que cada membro do corpo é colocado por Deus ali. Ele tem uma missão, ele tem uma função. Sem ele eu não funciono. Sem meus dedos, o meu corpo não funciona direito. Sem a minha orelha, o meu corpo não funciona direito. Então eu tenho consciência de que cada um de vocês são vitais para a minha vida espiritual, para o meu crescimento espiritual. E assim eu respeito cada um de vocês. Eu preciso considerar cada um de vocês. Eu preciso aprender a conviver em paz, juntos nesse banquete da graça. Por quê? Porque eu olho para a cruz e eu vi que na cruz eu fui perdoado. De que forma? Porque eu merecia? Não, porque eu não merecia, mas graciosamente Cristo me perdoou. Da mesma forma, eu vivo em perdão, em amor com vocês, perdoando e sendo perdoado. E assim nós temos essa unidade, nós preservamos a nossa unidade. Nós caminhamos juntos, imperfeitamente, de vez em quando um dando cutucada no outro, ferindo o outro, mas Senhor, irmão, me perdoa, eu feri você de novo, mas me perdoa, tem misericórdia de mim. E assim a gente convive e vai caminhando. E continua. Assim, considerando uns aos outros. Mais do que isso, nós servimos uns aos outros. Nós somos úteis ao corpo de Cristo. Cristo espera de mim, espera de você, ações, reações, a sua graça maravilhosa, reações, a sua maneira com que Cristo se entregou por você, se entregou por mim. Cristo agiu a nosso favor. Cristo amou de maneira prática. Ele se deu, servindo-nos, resgatando-nos. E por isso, então, eu posso também servir a exemplo do meu mestre. Ele veio para servir, e eu não estou aqui como somente para ser servido, como um bibelô de enfeite no meio da igreja. Vocês sabem o que é bibelô? É o enfeite, né, antigo, né, chamava-se bibelô. Colocava em cima das televisões, assim, umas coisas bem pequenininhas, né? É enfeite. Eu não sou enfeite. Eu não mereço isso. O meu prazer deve ser servi-los, não ser servido.
O meu prazer deve ser honrá-los e não esperar honra. O meu prazer deve ser estender a mão para poder ser útil para o corpo e não esperar que o corpo esteja me paparicando o tempo todo. Não é essa a vida cristã. Então, assim, nós vivemos nessa atmosfera de amor por causa daquele que nos amou primeiro. Então, cada um de nós é parte de um só pão, que é Cristo. O pão completo é Cristo. E nós, embora sejamos cada pedaço daquele pão que nós comemos, ele foi partido por nós, mas agora ele foi unido de novo e nós não podemos dividir isso. Eu sou um pedaço daquele pão. E junto com vocês, nós tornamos um de novo. E ele é Cristo, é o corpo de Cristo. E eu não posso dividi-lo. Vamos orar? Ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos ajude a nós entendermos essas verdades e assim estarmos nos corrigindo no que for necessário, para que convivamos em unidade, para que sejamos verdadeiramente um só corpo, para que não causemos divisões dentro da igreja, para que não causemos desconforto aos outros irmãos, e que todos nós, e cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, esteja disposto mais a servir do que ser servido, mais a dar do que receber, mais a amar do que ser amado. Ó Deus, que o Senhor crie em nossos corações um desejo, uma disposição para o serviço dentro do corpo. E Senhor, se houver alguma divisão, se houver alguma diferença entre qualquer um de nós aqui nessa noite, se houver necessidade de perdão, que o Senhor toque profundamente, faça-nos cair em si, cada um de nós, para que nós possamos nos arrepender e para que nós também possamos nos perdoar. E assim, Senhor, nós preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, isso nós te pedimos, esperando a operação do Teu Espírito poderoso, pois só Ele pode fazer isso, aplicando a Tua palavra. É o que nós esperamos de Ti e rogamos que o Senhor o faça, por amor de Jesus é que nós pedimos. Amém. Amém.